Agora, cosmofisiologia. De acordo com a paratecnologia, se alguém julgar serem as frases de 3 palavras excessivamente simplistas ou truncadas, deve usá-las para se inspirar e compor sentenças ou pensamentos complexos e completos. Esta abordagem cosmofisiológica se inclui entre as várias finalidades dos megapensenes trivocabulários. Então, veja, é o caminho da cosmovisão. A pessoa, por exemplo, se ela tiver um raciocínio simplista, ela vai arranjar uma frase de 3 palavras e vai pensar que é uma monovisão. E não é. Ela é uma cosmovisão. Porque a pessoa começa a ver o detalhe. É o processo dela passar o pente fino, é o micrótomo da ideia. Ela então começa a ver o detalhe. Ela não vê apenas o primeiro plano, o close. Ela vai ver mais distante. A coisa caminha. Agora, a síntese é justamente isso. E nós temos que caminhar para a síntese. Agora, vocês aí vão ver por que é que eu falo tanto em consciência de vez em quando para vocês. Consciência tem que julgar esse livro fora. É a síntese da síntese, acabou tudo. Aí eu falo sobre o processo de síntese da síntese, tem lugar aí que eu explico isso. Agora aqui, autopensenologia. Em função da holomaturologia, o megapensene trivocabular impõe reflexões, exige pensar mais e exige descartar com vigor maior a moldura da poesia ou da arte, quando infantis. Isso, então, enxuga o pensamento ou a autopensenidade. Por quê? O processo poético, gente, a rigor, é totalmente infantil. Porque a imaginação domina a racionalidade. Vocês estão entendendo? Agora, veja, a arte inteira, eu estou falando em poesia, mas a arte. Aí, agora, eu estou mexendo ali com a Astrid. Pois é, que você ia receber também a sua parte. Tá certo? Agora, bibliologia. Mediante a comunicologia, para leituras adicionais sobre os megapensenes trivocabulários, existem 3 mini-livros que vocês sabem. Agora, no fim eu digo, inexiste livro perfeito. Quer dizer, todo livro tem problema. Falando nisso, fizeram uma relação aqui, ó, das falhas identificadas na produção do manual do megapensene trivocabulário. A maior delas é o seguinte, foi cortado aqui o problema da margem superior e a margem inferior. Isso poderia ser um pouquinho maior. Mas agora, a ordem dos tratores não alterou os viadutos. Então, está tudo certo. De modo que o processo da ideia não foi mutilado. A mutilação foi apenas na apresentação técnica aí. E eles vão fazer, se fizer outra edição, ou se for aumentar, ou se fizer só isso que eles mandaram, eles vão ampliar isso aqui. Porque faltou a margem superior e a margem inferior. É a única coisa que a gente viu. Agora, eu achei um erro meu. Esse é meu. Não é de ninguém, não. É meu mesmo. Tem um local aí, que é a página 15, na culturologia, está a megapensenologia, está com M minúsculo. Aqui tinha que ser maiúsculo. Vocês sabem, eu que sou o homem do piolho, em matéria de detalhe, devido ao processo de detalhismo, esse foi o erro que eu achei até agora. Deve ter outros, mas são erros meus. É página 15, culturologia, cultura da megapensenologia. Aqui, ó, tinha que ser com M maiúsculo. Só isso, para ficar coerente. Sim, sim, o que tem? Mas o professor, ele existe. Aqui, por incrível que pareça, ele também existe, mas é o magíster. É a mesma coisa. Eu uso magíster e uso professor. Lembra daquele negócio que eu falo? Várias acepções, para a pessoa não ficar só numa. Eu pego todos os flancos que eu posso da ideia. Bom. Você entendeu? Flancos da ideia. Sim. Eu nunca entendi bem essa questão da síntese do conscienciês. Sim. Você fala muitas vezes que no conscienciês, a gente Aqui, olha um livro, você só vê o geral. Até agora você entendeu mais ou menos o que eu falei de trimembre. Agora, veja, trimembre é a hora que você pega seu pensamento e compactou tudo que você pôde. Isso. Agora, veja, isso não vale nada. Você tem que julgar isso tudo fora e ficar sem símbolo. São 3 símbolos que você está usando, 3 signos. Na semiótica, por exemplo, isso aqui, ó, seria o trissignos, ou trissignal, ou trissignético, ou signático, o que você queira. Você está entendendo como é? Então, veja,
lá vai acabar o signo. Então, a hora que eu levo vocês para fazer uma síntese, eu estou começando a preparar a cabeça de vocês. Veja bem, isso é que é pretensão, hein? Para o consciência. Agora veja, arranja argumento, vocês aí, você que representa aí o triparada dura, arranja argumento que venha contra mim nessa. A minha pretensão, ela é lógica ou não é, Rosa? Por incrível que pareça. Quer dizer que você está resumindo ao mínimo o signo para aumentar ao máximo a ideia pura. Isso, e para você ficar livre dele. Entendi. Agora, o que é duro é isso. Eu, por exemplo, eu posso criar, às vezes tem uma grande criação do cosmos. Por exemplo, vou falar uma palavra só para criar uma grande criação do cosmos. Jarbas. Uma grande criação do cosmos. É uma palavra só. Então, veja, mas não resolve ainda, porque Jarba pode ser você, pode ser o outro Jarba, pode ser isso, pode ser aquilo. Tem uma opção de coisa. Falta o verbo. Pode ser até aquele que foi para a cadeia e tal. Não é isso? Falta o verbo que vai dar o... Então, falta a ação que dá a característica. A ação é o verbo é a energia. Então, uma coisa muito interessante que tem nisso é o seguinte. O que eu falei aqui, que estava explicando para o Cícero, é o processo da criação. Isso é a sua consciência. Agora, veja, a materialização é o processo da energia. Então, no cosmos, tem duas realidades. Consciência e energia. Você entendeu? Então, a hora que você começa a depurar a energia, que passa da ectoplasmia, da ectoplastia, o processo todo, você vai acabar com o signo. Aí, então, vai ser só o mental soma, a energia do mental soma mexendo no cosmos. É a mais depurada, a mais avançada. Agora, o que eu quero é fazer vocês pensarem em grande. Aí vocês podem, uma pessoa pode chegar, um de vocês, falar para mim, mas, Valdo, isso está extemporâneo, está deslocado. Ainda falta muito para a gente chegar nisso. Eu falo assim, se você quer ficar como anta, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero permanecer como anta. Quanto mais eu souber adiante aquilo que eu tenho que alcançar, melhor para o que eu faço hoje. Isso é uma regra. Assim, eu não sei se estou sendo muito óbvio, mas assim, o Mega PC, ela é a síntese da forma, mas ela é a expansão da ideia. Ele é a expansão da ideia. Não é bem a expansão da ideia só. A expansão compactada da ideia. Isso é que é o pior. Você está usando as duas coisas, é o compacto. É um paradoxo, você usa a monovisão e a cosvisão simultaneamente. É um paradoxo interessante. Não, tudo é paradoxal, se você for olhar nisso aí. Aqui o que tem de paradoxo não está no gibi. Das coisas todas que eu já escrevi, onde tem mais paradoxo é aqui. De todos os meus livros que eu já publiquei, esse aqui é o 40º, parece que é o 6º, 46º. Esse é o mais paradoxal deles todos. E outra coisa, é o mais aparentemente, entre aspas, superficial. É o auge da conformática, então, seria isso aqui. Até um certo ponto. Uma opção de coisa que nós fazemos, ele está bem no ápice, é o apex da conformática. Negócio alto. Agora aí a gente tem que perguntar para a Julieta, para a Kátia, para a turma que é especializada aí. Você está no limite do consciencialismo. Mas esse aí é dos mais sérios que nós falamos aqui, em matéria disso. Professor. Ele é avançado. Mas quem é que... Tinha uma pessoa lá Professor? em cima que parece que falou primeiro lá, né? Não, parece que quem levantou. Mas mulher pode passar. As mulheres, né? Leide, faz favor. Obrigada. Você falou da interrogação. Aí, no caso, quando a gente tem um fato, você vai descrever esse fato, ainda não tem total clareza do que aquele fato significa. Você lança hipóteses, né? Então, você vai usar o questionamento, mas, olha, aí não tem problema. Isso mostra o quê? Mostra que você é de uma fraqueza abominável. Que não tem certeza. Abominável. Então, outra coisa que a gente não usa em ciência, etc. Se você está usando etc, você está sonegando informação, tem alguma coisa. Dentro do etc tem uma opção de coisa. Outra coisa que a gente não usa agora, usando as expressões da filologia, iquejandos. Não se usa isso. Vocês vão ver que a coisa mais difícil vocês encontrarem no meu texto, etc. Vocês ainda não perceberam isso, não? Já. Pois é. Iquejandos também, muito raramente eu uso. Eu uso, porque tem certas coisas que às vezes eu preciso de dar para mostrar. Outra coisa. Se eu estou estudando filologia, eu tenho que usar tudo isso para mostrar o que é etc, etc.
Mas eu digo no sentido assim, você questionar aquele fato, você está pesquisando. Você questiona, isso aí é que é o processo da pesquisa em aberto. É o questionamento. Você então indaga de tudo, isso é outra coisa. Mas veja, você não vai. Você vai começar a falar uma coisa e fala assim, o que é isso? E fica só nisso o tempo todo? Você não explicita isso nada, não. então para que você está falando? Sim, não, isso não. Espera você entender primeiro para depois falar alguma coisa.